Olá pessoal, meu nome é Luiz Augusto e eu queria mostrar umas relações trigonométricas para vocês que eu achei interessante. Tentar não ser muito longo nesse vídeo, é para mostrar coisas, as relações mesmo. Bom, aqui eu separei algumas fórmulas, né, e eu percebi que existiam algumas relações. Eu queria mostrar para vocês. Bom, aqui basicamente a gente tem dois tipos de fórmulas aqui, ó, que vão gerar A's, né, e B's. A diferença desse A do grupo de A é que aqui dentro, nesse interior, a gente vai ter uma raiz de 5 e aqui para o B, no lugar da raiz de 5, a gente vai ter uma raiz de 3. E com esses valores aqui, ó, o acosseno deles, né, a inversa do cosseno, vai gerar o ângulo do qual essa fórmula aqui dentro vai relacionar com o ângulo, né? No caso, essa daqui é relacionada com o ângulo de 18 graus, esse acosseno aqui dessa fórmula é relacionada com o número 36 graus, e essa daqui com o ângulo de 64, e esse daqui com o ângulo de 72. Bom, fazendo o acosseno, só que usando a raiz de 3 para esses valores aqui, a gente vai ter um ângulo de 23, alguma coisa, 39, alguma coisa, 50, alguma coisa, 66, alguma coisa. E a gente também pode ter um V1 no caso, só que aqui a diferença é o que? A gente vai usar um 2 aqui. Eu acabei encontrando por acaso, né? Eu não tinha visto isso. Antes eu estava trabalhando só com os valores A's e B's, né? Mas eu acabei encontrando essa relação aqui, ó, que é 2 mais raiz de 3 dividido por 2, tudo isso na raiz, que também divide por 2. O acosseno desse valor dá um V1, que eu chamei de V1, que é o mesmo que o ângulo de 46,92 alguma coisa. Esse ângulo aqui, ó, ele é o dobro desse daqui, o valor dele. Bom, e continuando então. Outras relações. Se a gente pegar o B1 menos o B2, e o B4 menos o B3, a gente vai ter esse valor. E se a gente pegar o B3 menos o B2, a gente vai ter esse valor. E se a gente utilizar esses valores aqui, ó, aqui nessa divisão, a gente vai encontrar esse outro valor aqui, ó. E esse valor aqui ele é interessante. Eu vou mostrar todos esses valores aqui, ó. Os que estão em verde, em vermelho e azul são sugestões para testar como se fosse um círculo completo. No lugar de utilizar 360 graus ou 2π, eu vou utilizar aqui para fazer o nosso cálculo, para poder gerar uma tabela trigonométrica. Então, se eu colocar aqui no lugar de 360 graus esse valor verde que eu encontrei aqui, olha o que vai acontecer. Então, ele vai gerar todos esses valores que estão aqui, ó. No caso, em se tratando do ângulo, dos ângulos da forma convencional, né? Essas aqui são as respostas por equivalente dos ângulos de 45, 30, 18, 36 e por aí vai aqui abaixo. E aqui no formato dentro do espaço dado, né? Que é esse daqui. Então, se o círculo completo no lugar de 360 graus for esse valor aqui, para o ângulo de 45 graus, o equivalente dele é 2,7666317, alguma coisa. E todos esses aqui abaixo são seus equivalentes. Bom, aqui é o resultado desses valores aqui não mudam, né? É o cosseno dessa fórmula que está aqui, no caso, né? É a fórmula que gera, né? Os acossenos. Então, aqui não vai mudar muito, nem aqui vai mudar muito. A nível de curiosidade, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com a base 12 aqui, ó, mas eu poderia vir aqui, ó, para uma base 16, por exemplo. E eles vão mostrar aqui os resultados reais dos cossenos, né, para a base, no caso 16. Eu estou tentando explorar os comportamentos dessas fórmulas, mas na base 12.
Já andei encontrando algumas coisinhas interessantes. Bom, vou voltar aqui para mostrar para vocês o que mais que dá para fazer com esses ângulos. Então, quando eu joguei esse ângulo aqui, a gente teve algumas respostas, alguns valores interessantes, como por exemplo esse daqui, ó. No caso, o cosseno para esse valor aqui, ó, de 23,46, ó, vai ter uma casa decimal no final, ó, parecida com essa daqui, só que acrescida de 1, ó, depois da vírgula. Ó. A gente vê que esse valor é igual a esse daqui, e esse daqui de baixo é igual a esse daqui. E isso se tratando desse 22,13 alguma coisa. Tá? E o mesmo, eu posso fazer esses dois aqui, ó, se tornarem igual, esses dois aqui, ó, se tornarem iguais, ó. É só eu pegar agora, ó, esse valor que eu encontrei aqui, ó, de 34,13, alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, e os ângulos que vão, as casas decimais vão passar a repetir aqui nesse meio. Então para aquele primeiro valor de 22 e alguma coisa, vai aparecer repetição aqui e aqui, e aqui e aqui. E para 34,13, a repetição vai aparecer só aqui. Certo. Esses valores aqui, ó, é a forma como eu cheguei. Tá aqui, ó. É o mesmo que eu pegar B1, B2 menos B1, que é esse daqui, B2 menos B1, ou seja, esse daqui menos esse daqui, e jogar nessa fórmula aqui, ó. Aí a gente encontra esse valor. O B3 menos B2, que é o mesmo que isso daqui, menos isso daqui. Certo. Agora continuando. Uma outra fórmula que eu encontrei, que também é capaz de apresentar alguns valores interessantes. No caso, se eu peguei esse 15 aqui, ó, que eu encontrei, dado por essa fórmula daqui, e substituir aqui, ó, olha o que vai acontecer, a gente vai aparecer, o cosseno vai aparecer aqui, ó, cosseno 1, o equivalente de 23,46 ao ângulo de 23,46 para um círculo completo de 15,34, se a gente trabalhar com cosseno 1 para esse valor aqui, a gente tem o seu equivalente igual a cosseno 1 para esse valor. E se eu continuar, aqui deu 1 aqui nesse primeiro valor, vou fazer aparecer esse 1 nesse outro valor aqui, ó, nesse outro valor aqui de baixo, para o 39, o equivalente ao 39,72. Então eu pego esse 9,0 alguma coisa aqui e vou colocar aqui, ó. Cliquei fora, ó lá, apareceu 1 aqui. E agora se eu quiser fazer o 1 aparecer para o 50, ó, para esse outro ângulo aqui, ó, eu vou utilizar esse outro valor, que é o 7,16 alguma coisa. Clico fora, ó, aparece aqui, ó. Então a gente pode ver que é interessante que parece que esses próprios resultados são capazes de gerar os outros, sabe? Como se eles fossem irmãos. Olha lá, agora o último cosseno que apareceu foi esse daqui de baixo. Bom, e para eu achar agora esses valores aqui, ó, na cor azul, olha que interessante. Se eu pegar esse valor aqui, ó, que esses azuis são produzidos dessa forma aqui, e se eu substituir aqui, olha o que vai aparecer aqui no resultado dos meus cossenos. Valores com as mesmas casas decimais. Essas casas decimais são iguais a essa daqui. E para o próximo, eu também vou ter a mesma coisa, ó, com diferença de 1, né? Ó, enquanto aqui tem 1 na frente, eu tenho a mesma casa decimal daqui, que é a mesma daqui, ó. Pode ver que a diferença é de 1. Enquanto aqui tem 1, aqui tem 0. E o mesmo que eu vou fazer aqui, ó. Se eu pegar esse mesmo valor que eu achei e jogar aqui, a mesma coisa, só que
aparecendo aqui embaixo. E para o próximo ângulo, e o último, a gente tem esse outro valor aqui. 1,22 alguma coisa. E na hora que eu substituo aqui, lá vem ele aqui, ó, aparecendo aqui, ó. Pois é, eu achei muito interessante esses valores, esses resultados. Eu acho que pode ser útil para alguém. E eu fiquei procurando para saber se já foi estudado essas relações e eu não encontrei. Se alguém souber de alguém que tiver visto e estudado essas relações e puder me falar quem foi o primeiro que estudou, ou se existe mais relações que eu ainda não encontrei, eu vou ficar agradecido. Pois é, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Eu espero que se tiver mais alguém que saiba sobre esse assunto, possa me mandar um feedback para eu poder saber também. É isso aí, galera. Valeu, obrigado pela atenção.